Bom dia, quero saudar a todos com a paz do Senhor nesta manhã. O devocional de hoje, desse primeiro dia da semana, esse dia 20 de 9 de 2020, está no Salmo 40. Salmo 40, verso 1, diz assim, Salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os teus ouvidos, e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova e de um lamaçal, e me pôs firme em cima de uma rocha. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista estava no momento de aflição. Estava o salmista ali, no fundo de um poço. Três coisas que eu quero dizer para você, que nos ensina, diante dessa palavra, três coisas que nos ensina. Quem já esteve no fundo do poço, quem já esteve no fundo do poço alguma vez, vai saber o que é estar só no fundo de um poço. O que é você estar totalmente em solidão, no fundo de um poço. O salmista estava ali, falando com Deus, buscando socorro no Senhor, porque ele estava em aflição. E aqui nesse mesmo contexto, nesse mesmo texto, nós vamos ver que ele fala com Deus que não havia saúde para os teus ossos. Ele estava ali. Nós vamos ver no capítulo 38 e 39 o porquê que Davi está falando isso com Deus aqui no 40. Porque Davi tinha cometido um crime contra o marido daquela mulher. Davi tinha cometido um pecado que ele pagou a consequência daquele pecado. Um pecado de ceifar a vida de um homem para ficar com a tua esposa. E aqui ele começa agora a estar só no fundo do poço. Davi começa a gemer, o gemido da alma de Davi. Foi onde Deus ouviu o gemido da alma de Davi e agora Deus traz a misericórdia sobre Davi, porque ele havia reconhecido. Ele havia reconhecido que ele tinha cometido tal coisa que não foi bom diante do Senhor. E ele agora desce ao fundo do poço, aonde não havia, humanamente falando, não havia saída, não havia esperança, não havia mais como fazer nada. Estava Davi se debilitando ao fundo do poço. É quando ele reconhece, é quando ele fala para Deus o porquê que ele estava perecendo e sofrendo daquela forma. Ele tinha reconhecido que ele tinha errado. O que na verdade agrada a Deus e alcança, e é quando nós erramos e falhamos, nós confessamos a Deus e nós alcançamos a misericórdia. Quando o homem peca, quando o homem erra, e ele reconhece do erro que ele cometeu, e ele vai diante de Deus, ele busca a misericórdia, ele alcança a misericórdia. Agora o que me chama a atenção aqui, nesse texto, é que esperar, todo mundo diz que espera. Agora ter paciência, é que todo mundo não tem a paciência. A paciência, ela gera a longanimidade gera a esperança de poder ter a situação resolvida. A esperança gera a providência de Deus. A confiança gera a providência de Deus. O salmista estava numa situação que ele estava a sós. Ele estava ali, na humilhação, com Deus, para que o Senhor viesse ter misericórdia. Todo mundo sabe que Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Ou o coração de Deus, né? Em alguns textos nós vamos ver que, então,
O que nos traz aqui? Você já esteve no fundo do poço algum dia? Só quem teve sabe. Você já teve a sós algum dia, por um momento ou por um tempo, onde você orou, orou, orou e viu Deus se silenciar? Quem passou pelo silêncio de Deus aprendeu a crescer. Quem passou pelo silêncio de Deus e Deus não falar com você, aprendeu a entender e a ouvir a voz de Deus, a estar na vontade de Deus. Davi tinha saído dos princípios de Deus. Davi tinha saído da vontade de Deus e certamente os dias dele começou a ser dias maus, a ser dias ruins. Por quê? Porque ele demorou. Não está na Bíblia, mas é a minha conjectura. É a minha conjectura. Quem sabe Davi demorou de vir diante de Deus, porque ninguém se esconde de Deus. Porque ninguém esconde diante dos olhos do Senhor, ninguém esconde. Alguém pode fazer o mal para mim, pode fazer o mal para você, né? Por detrás das nossas costas, a gente não pode ver. Agora, dos altos do céu, Deus está vendo tudo, e a Bíblia diz que a terra está cheia da tua glória. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que nós, com o erro de Davi, com a falha de Davi, nós aprendemos a nos policiar para que a gente não venha cair num poço profundo como Davi estava. Para você entender melhor, você que gosta de ler Bíblia, começa no capítulo 38, vai até o capítulo 39, e depois você vem para o 40 que você vai entender. Isso que eu estou falando para você faz sentido. E é base bíblica. Davi estava ali numa situação. Deus ouviu o socorro, o gemido da alma de Davi. E ele decidiu socorrer e colocar ele firme, de pé, em cima de uma rocha. O Senhor está colocando você de pé nesta manhã. O Senhor está botando você de pé. Seja a forma que você tiver caído, Ele está te colocando de pé. Ele está te dando uma nova oportunidade e vai te colocar uma nova unção na tua vida. Ei, não importa o que você cometeu, não importa o que você fez, o que importa é que Deus está vendo no teu coração arrependimento, como Ele viu no coração de Davi arrependimento. E se Ele está vendo no teu coração arrependimento, desse charque de lodo, desse tremidal, dessa cova, aqui na minha Bíblia fala cova, que é a tradução diferente, que é uma Bíblia de estudo. Dessa cova Ele me tirou você e nos pôs de pé, pobres, miseráveis pecadores. Nos fez o quê? Nos fez ser o que nós somos. Agora existe uma coisa que eu vou te dizer, temos que ter muito cuidado. Cuidado que nós estamos de pé. E nós temos que mantermos de pé. Não existe super-homem e não tem super-mulher. Eu falo isso quase toda semana nos meus sermões. Não tem super-homem, não tem super-mulher. Tem super-Deus. O que nós aprendemos? Eu já estive no fundo do poço. Você já esteve no fundo do poço? Você já foi colocado para ficar só? Eu já fui colocado para ficar só. Deus põe a gente em certo momento para ficar só. Há uma diferença de deserto e há uma diferença de face a face com Deus. Davi precisava de estar face a face com o Senhor. Há uma diferença de quem vai para o deserto e de quem vai verdadeiramente ter um encontro com Deus face a face. Você já teve um encontro com Deus face a face? Se não tem, pode se preparar, porque a qualquer momento você pode ter um encontro com Deus face a face. É onde você vai aprender
a conviver no fundo do poço por um tempo, aprender a viver e ser dependente de Deus, como o salmista aqui se expressa, a ser dependente de Deus, aprender a se humilhar, aprender a descer diante de Deus e reconhecer que sem Deus você não é nada. Tem muita gente por aí, abrindo aspas, tem muita gente por aí que não reconhece, que não desce para reconhecer que precisa de voltar aos princípios de Deus, mesmo errando, mesmo estando vivendo a pior situação. Essas pessoas não reconhecem. Elas preferem viver a pior situação do que voltar ao princípio do Senhor. Aí você sabe como é que elas vivem? Elas vivem sem saída, elas vivem sem direção, elas vivem sem resposta, elas vivem perturbada. Aí busca oração em um, busca oração de outro e nunca tem o seu problema resolvido. Sabe por quê? Porque enquanto essas pessoas não entenderem que elas estão no fundo do poço e que elas foram colocadas ali para elas se regimirem a proceder do novo começo com Deus, elas vão sofrerem. Quando você vê uma pessoa que ela fica atrás de profeta, aqui, ali, pedindo oração aqui, pedindo oração ali, porque na verdade são pessoas desobedientes. São pessoas que não gostam de ouvir e não querem ser corrigidas pela Bíblia, e não querem ser corrigidas por Deus, e não querem ser corrigidas pelo líder da igreja, o anjo da igreja que é o pastor. Essas pessoas nunca vão crescer. Nunca vão crescer essas pessoas. Nunca vão ser abençoadas, nunca vão alcançar os seus objetivos, porque elas não querem reconhecer que elas têm que ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu conjecturo que não está na Bíblia, eu conjecturo que Davi estava distante dos princípios, já tinha se afastado dos princípios do Senhor. Aonde a alma dele começa a sentir a dor de um ato que ele não poderia ter cometido. E ele pagou a consequência, e como a tua casa pagou também a consequência. Muito ruim. O que nós aprendemos, querido? A nos manter de pé, para derrubar, para jogar a gente por terra, para tirar a gente da direção. Fica um monte pelas nossas costas, que se dizem cristão, de joelho dobrado, orando ao comprado, pedindo compra, só que não consegue nos derrubar, porque nós não estamos alicerçados no mundo, nós estamos alicerçados em Deus. Ele nos pôs de pé, firme nele, e não tem vento, não tem cão, não tem demônio, não tem flechada, não tem seta, não tem dado que te derrube. Nada te derruba. Nada vai derrubar você, nem tampouco a mim. Quero orar nesta manhã. Soberano Deus, é diante da tua presença, meu Pai. É mais uma vez invocamos o teu santo nome nesta manhã, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos mantém firme, seguro pelas tuas mãos. Porque somos frágeis, meu Pai, somos fracos, mas o Senhor é forte. Pai, pelas tuas mãos, continua a nos sustentar com a tua destra, Pai. Sustenta quem está do outro lado com a tua destra, Senhor. Brinda, meu Deus, não só as minhas costas, mas as costas de quem está do outro lado, à direita e à esquerda. Seja o nosso escudo, meu Pai. Pois se o inimigo ousar a se levantar com flecha, com dardo, com seta, faça com que ele caia, dando grito de derrota nesta manhã. Em nome de Jesus. Pai, nos abençoa, trazendo saúde, trazendo gozo para nossa alma, trazendo direção e trazendo resposta para nossa vida, livramentos e escape, em nome de Jesus. Um bom dia para você, que Deus te abençoe e que tudo de bom
aconteça nesse princípio de semana e que você aprenda com essa palavra a se manter de pé. Não olhe para quem está nas suas costas orando ao contrário e pedindo compra que não funciona. Está nos fortalecendo. As palavras estão sendo trocadas da boca desse povo que pede compra a mim e compra você com frequência. Deus revela o oculto e o escondido. Fica tranquilo, descansa teu coração, se mantém de pé, em nome de Jesus. Amém?